Olá, vamos dar continuidade aqui aos nossos testes end-to-end. Já realizamos aqui os testes do nosso insert, da nossa consulta aqui inicial. E agora vamos fazer o nosso update, tá? Então, estou aqui no controller. Vamos fazer aqui o nosso update aqui no controller. O nosso update no controller vai receber também um data. Ele vai receber um data, vai retornar uma string, tá? Então, esse cara vai retornar para a gente isso aqui, ó. Veja que a nossa IA aqui autocompletou tudo aqui pra gente, ajudou bastante. E agora vamos aqui no nosso repository, seria o nosso update customer, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o nosso repository. Esse cara já não vai mais receber aqui esses três parâmetros, tá? Então, esse cara ele vai receber o nosso data. Ele vai receber o nosso data. E aqui nós colocamos aqui o data nome, certo? Aqui nós colocamos o data e-mail. E aqui o nosso data ID. Tá acusando um erro aqui porque provavelmente a nossa interface também tem que estar de acordo, né? Então aqui a gente recebe o data. Array. Vamos fazer o seguinte, deixa só o update aqui, ó. Vamos deixar só o update. Vamos deixar só como update. Prontinho, está só como update. Vamos ver se lá no teste do repository lá vai quebrar alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui por update customer. Update customer. Então, esse cara aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Todos esses caras aqui, nós vamos deixar somente como update. Vamos deixar todos eles como update. Então, ok. Nós vamos fazer o teste aqui, API desse cara. Teste end-to-end. Vamos chamar de teste update customer. Esse cara vai receber um void. E aqui nós vamos bater no nosso endpoint, né? Propriamente dito. But. Nós vamos alterar o cara que tem o ID 1. Nós vamos alterar o cara para esse valor, tá? Com esses valores aqui. Vai receber este name e este. E este e-mail. E este cara vai ter que conter, no caso. Vamos ver no nosso controller como é que está a nossa mensagem de update. O cara vai ter que conter, o resultado vai ter que conter essa mensagem aqui. Lá no meu index, a gente vai ter que implementar esse put. Então, vamos descer aqui. Vejam que ele já trouxe aqui o put para a gente. E aqui a gente envia
E aqui a gente envia o nosso body somente. Porém, como nós estamos recebendo aqui o ID via URL, então nós vamos adicionar o nosso body aqui, um ID, certo? E esse ID vai ser o nosso URI1, tá? Quer dizer isso? Nós vamos bater nesse endpoint aqui, ó. Localhost, customers. Eu vou enviar um ID qualquer aqui, tá? Pode ser o ID 55 aqui, que se refere a um customer, tá? Então, aqui eu vou... O meu body está recebendo o name e o e-mail, certo? Nos testes, no body dos testes. E eu estou adicionando também a esse body o ID que eu recebi via URL aqui, tá? Então, essa é a lógica que nós estamos fazendo. E nós vamos testar aqui o nosso update, tá? Eu vou colocar uma validação aqui. Se esse cara foi enviado. A gente traz esse código lá para dentro. Vamos indentar aqui, deixar bonitinho nosso código. Opa. E se esse cara não foi enviado, nós vamos dizer que o ID required for update. É necessário enviar um ID para fazer o update, tá? Então nós vamos testar aqui esse método. Vamos lá no nosso container. Estou aqui com o terminal do meu container aberto. Eu não consigo mais testar agora com a nossa extensão do VS Code, tá? Porque agora eu estou dentro de um container, né? Eu estou num outro ambiente, uma outra versão do PHP. E dentro do meu container eu não tenho essa extensão. Essa extensão ela está na minha máquina, no meu ambiente local, tá? Então esse cara aqui não rodaria o teste aqui no caso, tá? Eu estou dentro do container e agora eu estou rodando os testes na mão, via comando mesmo, tá? Então vou dar aqui um PHP Unit, Colors, vou lá nos meus testes, Feature. Vamos usar o comando anterior, né? O comando anterior, aqui, ó, teste, aí a gente update, customer. Então a gente está com erro aqui. A gente está com erro aqui no update. Tá dando faltar o erro para nós. Update, tá? Tô com problema no meu update. Vamos lá no meu repository. Customer repository. Esse cara aqui agora, né? Ele é update. Ele é update somente. A interface dele também é update somente. Vamos ver aqui se corrigiu. Ainda não corrigiu. Ainda não corrigiu. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Vou rodar os testes da classe inteira. Tirar esse filtro aqui. Vou rodar os testes da classe inteira para ver se roda. Tá. Então na linha 49 a gente tem um problema aqui. Porque esse cara não está ok aqui. Vamos ver aqui no meu endpoint. Customers, quais os IDs que eu tenho. Tem o ID 1, ID 3, ID 2. Vou pegar o ID 2.
Deixa eu ver o meu. Deixa eu ver como é que tá o meu repository. Vamos lá ver como é que tá o nosso repository. Nosso update. Vamos ver no nosso controller. Vamos ver o que esse cara aqui retorna. Vou dar um exit aqui. Vamos executar lá o teste. Lá no nosso container. Ver se ele chega ali nesse dump, né? Na verdade, aqui é o inverso, né? Eu penso que aqui é o inverso. A gente estava com um problema aqui no nosso if, né? A nossa IA acabou gerando ali automaticamente uma negação aqui. E eu penso que diretamente ele já estava revertendo aqui o request para essa condição aqui, ó, de 404. Erro 404. Veja aqui que a gente tem o erro 404 ó, no terminal. Então, a IA gerou aqui uma negação automática e fez cair o fluxo cair aqui, ó. Vamos testar agora. Também não. A gente está com erro na 50 agora. 50. Contém update customer successfully. Tá. Vamos ver aqui o que a gente tem. Vou comentar esse cara aqui. Beleza. Então aqui ele passou, tá? Aí vamos validar aqui a string, né? Por que a string não validou? Update customer successfully. E aqui. Get body, get contents. O cara recebe essa mensagem e eu não tô entendendo, sinceramente, por que ele não está validando isso. Se eu der um dump aqui, ó. Var dump. No nosso get contents. Vou dar um exit aqui para ele não bater lá no último teste. Na verdade, ele está retornando aqui um booleano. Está retornando um booleano aqui. No nosso update, ele está retornando aqui um booleano. Então, vamos dar um assert. Fazer o seguinte, já que ele está retornando um booleano, vamos dar um assert true, então. E vamos deixar os nossos testes assim, ok? Já que ele espera um booleano, será que ele roda? O nosso update, ele... A linha 50. True, true. É o seguinte, vamos encerrar aqui esse update, então. Ah,
Eu tô com o Vardamp aqui, ó. Tô com o Vardamp aqui. Tô com o Vardamp no meu controller e não deu certo, tá? Então vamos voltar aqui, debugar isso aqui de novo. Ver o que ele retorna pra gente. Então agora realmente ele retornou uma string. Eu tava com debug ligado aí, Vardamp, dentro do meu controller, né? Então por isso a gente não estava conseguindo entender aqui o que estava acontecendo. Então vejamos que agora está tudo ok. Então fizemos o nosso teste aqui de update. Deixa o seu like aí, tá? Para recomendar aí o vídeo e os nossos conteúdos para mais pessoas. Se inscreva e até a próxima.